Olá, boa noite para você. O gás de cozinha teve mais aumento de preço nesta terça-feira. Roda a matéria que eu não vou conseguir apresentar isso agora. Gleice vai ser uma das primeiras a sentir os impactos no bolso. Além de cozinhar para a família, ela vende quitutes e chega a usar 2 botijas de 13 quilos por mês. Trabalho com lanche, com salgados, com comida, com churrasco. E meu preparo todo é feito aqui em casa. Então, em média, eu gasto de botijas de gás 2 botijas de 13 quilos cada ao mês, que custa, em média, cada botija R$ 70. A Petrobras anunciou que vai reajustar o valor do gás liquefeito de petróleo. Nas residências, o gás deve aumentar entre 4,8% e 5,3%. Já o GLP empresarial vai ter um aumento entre 2,9% e 3,2%. Nós devemos estar fazendo um reajuste na ordem de 2,42% para a nossa rede de revenda. E essa rede de revenda já deve receber esse produto com reajuste a partir do dia 29 de outubro. De acordo com o Sindicais, o valor pode variar conforme a área de distribuição no país, o que leva a uma diferença significativa para o consumidor final, visto que as distribuidoras ainda acrescentam o valor percentual da mão de obra, logística, impostos e da margem de lucro. A Gleice já economizava R$ 10 por dia para comprar a botija. Agora vai ter que juntar muito mais. Mas agora vai ter que aumentar também isso. Além de eu separar o dinheiro para o gás, também tem outros custos dentro de casa. Então pesa muito para a gente. Agora sim, vamos seguir normalmente com a crítica na TV. Bom, a Comissão de Minas e Energia da Câmara dos Deputados aprovou hoje a nova lei do gás. O objetivo é reduzir o monopólio da Petrobras, promover a abertura do mercado e, assim, diminuir o custo do combustível no país. O projeto de lei não precisa ser votado em plenário. Com aprovação na Comissão de Minas e Energia, o texto ainda precisa ser analisado em outros colegiados da Casa e só depois segue para o Senado. A gente muda agora de assunto para falar sobre o feriado pelo aniversário de Manaus. Amanhã, ponto facultativo decretado pelo governo do estado na sexta-feira e o feriado pelo Dia do Servidor Público na próxima segunda-feira. Então, alguns dos serviços e atendimentos públicos vão ter horário diferenciado, assim como o comércio. Ao vivo, a repórter Rosiane Chagas traz as informações para a gente. Rosiane, então, vem feriadão por aí, pode passar para a gente alguns dos horários, como é que vai ser esse funcionamento, por exemplo, de serviços básicos para o Manauara? Boa noite para você. Oi, Nayandra, muito boa noite para você, para quem nos assiste agora, né? Muita coisa muda nesse feriadão, né? Horário de funcionamento. A gente começa então pelo comércio da capital, na região central e da cidade, né? As lojas abrem então às 9 horas da manhã e funcionam até 1 da tarde. Claro, alguns lojistas preferem inclusive nem abrir no feriadão, né? Mas a Federação dos Dirigentes Lojistas de Manaus disse que o funcionamento vai ser esse, de 9 da manhã até 1 da tarde. Nos shoppings, o esquema vai ser o seguinte: as lojas elas abrem a partir das 2 horas da tarde, funcionam até as 9 horas da noite, mas as praças de alimentação elas já abrem a partir de 11 horas, meio-dia. Muita gente, né, escolhe então almoçar fora de casa nesse feriadão. Então as praças de alimentação elas já vão estar abertas a partir então das 11 horas, meio-dia. Para quem usa o transporte coletivo da capital, o esquema vai ser o seguinte: o Sinetran informou que os postos de venda de crédito eles não vão funcionar nesse feriadão e só voltam a funcionar normalmente então a partir de sexta-feira, sábado e também na segunda-feira, de 7 da manhã até as 5 horas da tarde. Na área da saúde é o seguinte: os hospitais da cidade eles vão funcionar no seguinte esquema, né? Os prontos-socorros, maternidades e também os SPAs, eles vão funcionar normalmente, por isso quem precisar desses serviços de urgência vão poder ir normalmente a esses locais que vai estar funcionando normalmente. E aí a gente encerra falando do Hemoan. O Hemoan não abre amanhã, mas na sexta-feira, ponto facultativo, sábado e também na segunda-feira, o horário de funcionamento ele é normal. Inclusive a direção do Hemoan convoca todo mundo que pode fazer uma doação, que não vai viajar nesse feriadão, para comparecer ao Hemoan para fazer essa doação, justamente porque nesse período de
de feriado, né, a demanda cresce muito e o estoque ele diminui. Por isso, é preciso que as pessoas vá até o Hemoan, faça a sua doação para garantir o estoque de plaquetas, de sangue, para quem vai precisar de fazer transfusão. E aí fica aí o nosso convite para todo mundo comparecer, já que nesse período é muito realmente difícil e a demanda ela aumenta, né, por conta do feriado e a necessidade, portanto, aumenta também. É isso, funcionamento do comércio, dos shoppings, das unidades de saúde, também do Hemoan nesse feriadão, né, que começa amanhã no aniversário de Manaus, e fica aí desde já o nosso alerta para todo mundo aproveitar esse feriadão com tranquilidade e também desejar o nosso feliz aniversário antecipado para a nossa capital, Nayandra. Com certeza, Rosiane Chagas, e boa folga para você também amanhã, né? Boa noite para você. E já começou hoje a fiscalização no transporte intermunicipal. Pelo menos 15 mil pessoas devem deixar a capital para curtir esse feriado nos municípios mais próximos. Marlon vai aproveitar a folga do feriado para viajar para o município de Manacapuru. Visitar os familiares e pegar um banho. Segundo a Agência Reguladora dos Serviços Públicos Concedidos do Amazonas, os destinos mais procurados no feriado são Manacapuru, Iranduba, Itacoatiara, Presidente Figueiredo e Rio Preto da Eva. Por conta disso, iniciou nessa quarta-feira uma fiscalização. Apesar da tranquilidade aqui no ponto de venda das passagens na rodoviária de Manaus, a expectativa da Arsan é que pelo menos 15 mil pessoas viajem para outros municípios pelas estradas. E a fiscalização é justamente para evitar que veículos clandestinos trafeguem pelas rodovias. A operação Aniversário de Manaus iniciou hoje e termina segunda-feira. Qual é o objetivo dessa operação? É combater o transporte clandestino, é verificar se as regras de gratuidade estão sendo observadas, é verificar as questões de segurança por parte dos ônibus que executam esse meio de transporte. Mas, além da vistoria, os próprios passageiros podem ajudar a encontrar irregularidades antes de seguir viagem. Não observância ao horário de partida dos ônibus, não observância de gratuidade para pessoas gestantes, pessoas com deficiência, servidores públicos, crianças, entrar em contato imediato com a Arsan. A Arsan, verificando a irregularidade, aplicará o auto de constatação, a multa e poderá até fazer a apreensão do veículo. E o delegado Gustavo Sotero vai a júri popular na próxima terça-feira, dia 29 de outubro, aqui em Manaus. Ele é réu no processo do assassinato do advogado Wilson Justo Filho no dia 27 de novembro de 2017, em uma casa noturna. No mesmo caso, ele é acusado de tentativa de homicídio contra Fabíola Oliveira, a esposa de Wilson, Maurício Carvalho Rocha e Yuri José Paiva de Souza. Na sessão do Tribunal do Júri, 14 testemunhas de defesa e acusação serão ouvidas, além de 3 vítimas. Também foram convocados 2 peritos. A sessão de julgamento vai ser realizada no plenário principal do Fórum Ministro Enoque Reis e será presidida pelo juiz Celso Souza de Paula, da primeira vara do Tribunal do Júri. Vamos ao resumo de notícias. Desde a noite dessa terça-feira, a Polícia Militar está nas ruas com a Operação Águia, com 220 policiais e 90 viaturas, percorrendo as 6 zonas da cidade. Um dos focos foi a invasão Monte Oreb, na Zona Norte. A ideia é intensificar a fiscalização por todo o mês no combate ao tráfico, porte ilegal de armas e outros crimes. Em Barreirinha, um princípio de rebelião na cadeia do município foi contido por um batalhão da PM de Parintins. Os presos tocaram fogo na cela, revoltados com a presença de outro detento. O incêndio foi logo controlado e ninguém ficou ferido. Desde o começo da semana, o Detran do Amazonas está usando o sistema de reconhecimento facial para a emissão da carteira de motorista. O sistema vai ser aliado à coleta biométrica para tentar evitar fraudes nos processos de habilitação. A medida deve ser adotada em outros 12 estados até novembro. A seguir, mulheres vítimas de violência doméstica recebem certificados de cursos profissionalizantes. Agora, 8h15, volto já.